Olá, meu nome é Cristiane, eu sou pediatra e médica do sono e vou conversar com vocês um pouquinho hoje a respeito do sono nesse período de pandemia. Para a gente entender um pouco melhor o sono nesse período de pandemia, é bom a gente entender um pouquinho como que é o nosso sono normal, até porque mesmo antes da pandemia, a gente já tinha vários problemas de sono na população. Então, a primeira coisa para a gente entender é como a gente dorme. Então, basicamente, nós temos três mecanismos: o acúmulo de sono, o ritmo claro e escuro e os nossos sinalizadores internos. O principal deles é bem famoso, é a melatonina. Se esses três sistemas estão acontecendo ao mesmo tempo, é como se a gente tivesse uma orquestra em que os músicos estão tocando todos no mesmo ponto da partitura. A gente tem uma música harmônica, a gente consegue dormir bem. Mas se a gente tem algum desses elementos desalinhado, aí a gente vai ter uma dificuldade de dormir. É como se essa orquestra tivesse tocando cada músico um pedaço diferente, embora da mesma partitura. Então, começando a falar um pouquinho do acúmulo de sono, a gente sabe que a gente consegue comer sem estar com fome, beber sem estar com sede, mas a gente não consegue dormir sem estar com sono. Então, uma das coisas muito importantes para a gente passar daquela insônia ocasional, em que a gente está preocupado com alguma coisa, para uma insônia crônica, é eu dormir durante o dia. Porque o que acontece com isso? Eu não dormi durante a noite, eu tenho sono durante o dia, eu não acumulo sono durante o dia, e aí quando chega a noite eu não tenho sono de novo. A questão do ritmo claro e escuro, teoricamente a gente não controla, a gente vive bem próximo ao Equador, então aqui a gente tem uma pequena variabilidade entre inverno e verão, mas em países onde nós temos as noites brancas russas, períodos de inverno em que a gente fica dias sem ver a luz do sol, é muito comum a gente ter não só problemas de sono, como também transtornos de humor, tanto no auge do verão quanto no auge do inverno, porque a gente quebra essa questão do ritmo claro e escuro. Já em relação aos sinalizadores internos, cada um de nós tem um relógio biológico no nosso sistema nervoso central que vai comandar o relógio biológico que a gente tem em cada um dos nossos outros órgãos. Ele tem mais ou menos 24 horas, sendo que a maioria das pessoas tem 24 horas e 20 minutos. Então, o que acontece nesse período de pandemia e que muitas vezes eu não preciso ter um horário fixo para acordar? Se eu não tenho horário fixo para acordar, eu vou dormir a hora que eu tenho sono. E aí, se eu for esperar o meu sinalizador interno, cada dia eu vou ter essa sinalização 20 minutos mais tarde. Então, a gente tem visto muita gente com dificuldade para dormir e que vai sempre empurrando esse sono para mais tarde. E como que a gente ajuda o nosso relógio biológico a funcionar nessas 24 horas? Utilizando Zeitgeist, os nossos doadores de tempo. O principal é o ciclo claro e escuro, que teoricamente a gente não controla, mas que na verdade a gente bagunça bastante com as iluminações e o uso das telas. Rotina também é outra coisa importante, rotina para dormir, rotina para acordar, rotina para atividade física, rotina para as alimentações. Fazer uma exposição à luz natural no início do dia e evitar luzes no final do dia. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante de novo. Outra coisa importante que tem a ver também com aquele primeiro princípio é a questão de horas de sono recomendada para cada faixa etária. Então, essa história de que a gente tem que dormir 8 horas, agora muitas vezes a mídia falando que a gente tem que dormir 7 horas, isso não é verdade. Isso depende do momento de vida em que a gente está passando e depende também das nossas características genéticas. A nossa necessidade de sono é um pouco parecida com a herança que a gente tem para a cor de pele. Então, a gente tem uma série de genes que vão se combinando, que vão dando tonalidades mais claras, mais escuras. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem uma combinação de genes que
que pode fazer você ter uma necessidade maior ou menor de sono. E isso costuma ser fixo ao longo da vida. Então, se hoje você, como adulto, tem dormido 7 horas e a sua mãe te conta que você era um bebê que dormia praticamente o dia todo, deve ter alguma coisa errada com o seu sono. Por outro lado, se você era aquele bebê que ficava muito tempo acordado e agora você tem uma necessidade de 9 horas, mesmo você estando dentro da faixa de normalidade, você mudou o seu padrão. Precisa observar o que está acontecendo. Esse gráfico é um gráfico da Sleep Foundation. Ele recomenda, então, a quantidade de horas por faixa etária. No azul escuro, a gente tem aquilo que é considerado normal. E no azul claro, aquilo que vale ser investigado. Podem ser os extremos, pode ser aquela pessoa que é chamada de dormidor curto, nos gráficos abaixo, pode ser o dormidor longo, nos gráficos acima, mas também já pode ser algum problema de sono. E se você está na faixa laranja, tem alguma coisa errada com o seu sono, e isso vale para as crianças também. Outra coisa importante da gente entender é que o sono ele não é apenas uma coisa acontecendo durante toda a noite. A gente passa por ciclos de sono, em geral uns 4 ciclos. No final de cada um desses ciclos, a gente faz uma superficialização do sono. Se o ambiente que a gente está dormindo está igual, a gente tem a oportunidade de voltar a dormir. Se esse ambiente está diferente, muito provavelmente eu vou ter um despertar para avaliar se esse local onde eu estou dormindo ainda é um local seguro ou não. Então a gente começa as grandes divisões em sono e vigília. No sono, a gente tem o sono REM e o sono não REM. E o sono não REM é dividido no sono N1, N2 e N3. Se vocês olharem literatura mais antiga, vocês podem encontrar o N3 dividido em 4 estágios, S1 a 4. E quais são as funções de cada um desses estágios do sono? Cada um deles tem uma função específica. Então, o N1 é um sono muito leve, mesmo quando a gente está monitorizando essas pessoas em laboratório de sono, percebe que elas estão dormindo. Às vezes, quando a gente acorda, elas conseguem falar para a gente coisas que aconteceram durante esse período. E esse primeiro estágio de sono é um estado mais leve, justamente para uma preservação de espécie. Então, eu fico muito vulnerável no momento em que eu estou dormindo, presa fácil para inimigos, predadores. Se eu mantenho esse grau de consciência, eu ainda consigo me proteger um pouco. No estágio N2, eu tenho 2 tipos de ondinhas que a gente vê lá no eletroencefalograma. Uma delas é chamada de fuso. E hoje a gente sabe que esses fusos têm 2 tipos diferentes. Um deles me prepara para o aprendizado no dia seguinte. E o outro, ele tem influência na memória. Então, o que acontece com aquilo que eu aprendi durante o dia? Eu repasso durante o meu sono N2, filtro quais são as informações que são importantes para eu mandar para a memória de longo prazo no meu sono N3 e organizo a minha memória no REM. Não adianta eu ter uma informação e ela estar perdida no meu cérebro. Eu tenho que organizar, por exemplo, um novo aprendizado motor junto com outros aprendizados motores que eu tive, como andar, como dançar, como andar de bicicleta. O sono N3, além dessa questão da memória, que eu já falei, também é extremamente importante para a regulação hormonal. Então, a gente tem hormônios de tireoide, de crescimento, reguladores de apetite, que vão ser regulados durante esse período. E no sono REM, a gente tem como se fosse um reset do nosso sistema homeostático. Então, a gente tem elevações e diminuições rápidas, bruscas e intensas de frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, tônus muscular, para a gente fazer como se fosse uma recalibração para aquilo que a gente vai começar o dia, sempre com uma pressão mais baixa, uma glicemia também mais baixa. Uma das coisas que a gente tem visto muito durante esse período de pandemia são as queixas de insônia. Insônia, a gente tem 3 tipos que podem se sobrepor 2 a 2, ou mesmo termos as 3 ao mesmo tempo. Então, eu posso ter alguém que tem dificuldade em começar a dormir, posso ter alguém que até dorme rapidamente, mas acorda várias vezes durante a noite
e tem dificuldade de voltar a dormir, ou eu posso ter alguém que dorme, mas acorda antes do horário que gostaria de dormir. E quando a gente fala de insônia, a gente sabe que todo mundo passou em algum momento da vida um período com alguma dificuldade de dormir, 1, 2 dias, eh, vestibular, prova de residência, entregar tese, nascer o filho, separação, casamento, todas essas coisas mexem um pouco com a nossa, com o nosso sistema de ficar pensando mais nessas coisas, remoendo essas coisas durante a noite, e fica com uma dificuldade maior de dormir. A grande questão que a gente tem aqui, preocupação com saúde, com as novas rotinas que a gente tem adotado. Quem está na fase como vocês de pesquisa, muita gente com pesquisa parada, porque os hospitais estão atendendo basicamente Covid, e eu conheço muita gente com pesquisa clínica que está com a pesquisa clínica parada. Tudo isso pode fazer com que eu tenha uma noite ou outra com esses comportamentos. Muito importante para eu passar para essa insônia ocasional para crônica é como eu vou me comportar ao longo do dia. Então vamos voltar a lembrar lá dos nossos mecanismos de sono. O primeiro deles é o acúmulo de sono. Então uma coisa que é muito comum acontecer é: eu não dormi à noite, eu fiquei com sono durante o dia, eu durmo durante o dia. Só que se eu dormir durante o dia, eu não tenho sono durante a noite e o ciclo recomeça. Impacto da insônia. Menos preparo para aprender, alteração na memória, alteração do humor, a fisionomia fica diferente, doenças cardíacas, principalmente a hipertensão arterial, alterações hormonais que vão favorecer bastante o ganho de peso e também a questão de disfunção sexual. Outra coisa importante que a gente tem visto mexer bastante com as pessoas nesse período de pandemia são as preferências por matutinidade e vespertinidade. E aqui eu coloquei uma visão ao longo das idades. Então, algumas pessoas elas preferem acordar mais cedo, fazer as suas atividades no período da manhã, chegam no final do dia já estão mais cansadas e menos dispostas. Outras gostam de dormir tarde, acordar tarde, acordam meio lentificadas e o pico de atividade dessas pessoas é mais no final do dia. Para o adulto, nós temos algumas pessoas que são matutinas, algumas pessoas que são vespertinas e algumas pessoas que são indiferentes. Como que é isso ao longo da vida? As crianças menores de 7 anos são predominantemente matutinas, praticamente 99% delas acordam muito cedo, ciclando muito com a questão de luz solar. Então, nessa época de verão, se você for conversar com alguém que está em João Pessoa, por exemplo, é muito comum encontrar crianças que estão acordando 4h e meia da manhã. Na idade escolar, as preferências genéticas começam a se manifestar. Então, a gente já vai ter algumas crianças que são matutinas, algumas que são vespertinas e outras que são indiferentes. Na adolescência, a secreção da melatonina atrasa fisiologicamente em todas as pessoas cerca de 1 hora. Então, a gente pensar que uma parte desses escolares era matutino, esse deslocamento da melatonina vai torná-los indiferentes ou um matutino menos extremo. Os que eram indiferentes podem ficar vespertinos, os que eram vespertinos vão ficar ainda mais vespertinos. E por volta de 20, 22 anos, a gente volta ao padrão da secreção da melatonina que a gente tinha aí no período escolar. O que a gente tem visto nesse período de pandemia são as pessoas se conhecerem um pouco melhor em relação à matutinidade e vespertinidade. Privação de sono foi algo que teve uma certa melhora durante a pandemia. As pessoas ficam privadas de sono, então, só voltar um pouquinho, privação de sono e insônia são coisas diferentes. Então, insônia, você tem a oportunidade de dormir e você não consegue dormir. A privação de sono, você não tem a oportunidade de tentar dormir ou você não quer ir dormir. Seja porque você está de plantão, seja porque você quer ir para balada, seja porque você está estudando e trabalhando, seja porque você tem aquela ideia
de que quando eu for velho, eu durmo. Isso tem melhorado um pouco nesse período de pandemia, principalmente nas crianças, a gente tem visto uma melhora, então a gente vê muita criança que fica até muito tarde na rua, que sai muito cedo para ir para a escola e que agora tem uma oportunidade melhor de dormir. Muita gente também que mora longe do trabalho, fazendo agora a questão de home office, tem melhorado a questão de privação do sono. Porém, profissionais da área de saúde muitas vezes têm piorado. As equipes estão sobrecarregadas, a gente sabe disso, e essas pessoas às vezes têm muito menos oportunidade de dormir do que tinham no período pré-pandemia. E afinal, o que que acontece se eu não dormir? Isso pode acontecer tanto se eu fico uma noite acordada, num plantão, numa balada, quanto pode acontecer na privação crônica de sono. Então, eu não estou dormindo aquele período que a tabelinha falava para eu dormir. Então, a minha resposta imune vai ser pior, vai facilitar com que eu pegue Covid e todas as outras doenças. Menor regulação do humor. Acho que todo mundo sabe que a gente fica mal-humorado quando a gente dá plantão, né? Principalmente no plantão mais corrido. Isso não tem a ver só com o fato da gente ter trabalhado, tem a ver com o fato de a gente ter ficado acordado. Maiores níveis de pressão arterial e glicose. Então, lembra que eu falei para vocês que o sono REM, ele tem uma regulação homeostática extremamente importante. Então, a gente acorda com um nível de pressão arterial e ao longo do dia isso vai aumentando. Durante o sono REM, a gente tem uma queda de mais ou menos 10% nesse nível pressórico. Então, se eu dormir, eu volto para o meu nível muito próximo ao que eu estava anterior, pressão arterial normal. Se eu não dormir ou se eu dormir pouco, a minha pressão não vai cair o suficiente e eu já começo o dia seguinte com um valor mais alto. E aí ela vai aumentar e aí a gente tem uma hipertensão arterial ou uma descompensação de quem já está em tratamento, o mesmo valendo para a glicose. Menor capacidade de aprendizado. Vocês viram então que o sono prepara a gente para aprender e processa toda a questão da memória em vários estágios diferentes do sono. E maior propensão a erros e acidentes. Então, acidentes clássicos relacionados a equipes que estavam trabalhando durante muito tempo e que cometeram erros bem bobos, que provavelmente não teriam sido cometidos se eles não tivessem trabalhando tanto tempo seguido, são os acidentes de Chernobyl, da Challenger e do acidente de vazamento de óleo da Exxon. Eu acredito que tem muita gente dando umas risadas aí, falando, né, como é que a gente faz essa questão de privação de sono dando plantão, principalmente quem está na linha de frente aí trabalhando com a Covid. Nós temos estratégias voltadas para o trabalhador de turno, que minimizam um pouco essa questão da privação de sono, além da questão da própria rotação da escala também, que pode ajudar os trabalhadores de turno. Eu tinha falado para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de claro e escuro e que a gente não consegue controlar a luz do sol, mas a gente consegue controlar tela. Então, o que tem acontecido na pandemia? A gente tem saído menos de casa, menor exposição à luz solar. A gente tem feito mais home office, mais exposição às telas do computador. E o que acontece com luminosidade e melatonina? Então, normalmente a gente tem durante o dia a luz do sol, ela inibe a melatonina e eu fico em vigília. Com o entardecer, diminui a luminosidade, eu libero a melatonina e eu consigo dormir. Mas, tanto com as luzes artificiais quanto com os eletrônicos, eu vou mantendo luminosidade, mantenho a minha melatonina inibida e tenho dificuldade em dormir. Eu sempre brinco que ao invés da gente tomar melatonina, a gente tem que produzir a nossa melatonina. Então, a gente tem que intervir nessa fase aqui do ciclo de reduzir luminosidade, não ficar exposto às telas. Quanto menor o aparelho que a gente está usando, mais próximo à retina, então mesmo sendo telas menores, como a gente deixa mais próximo, incide mais lux nessa retina e a gente tem uma inibição mais importante da melatonina. O que fazer para conseguir melhorar o sono, agora e depois? Horário de final de semana não deve diferenciar mais do que 30 minutos.
Eu sei que vocês estão rindo, como é que a gente faz isso dando plantão? Pois é, trabalhador de turno, como eu disse, é um capítulo à parte, mas se você não for trabalhador de turno, tente levar isso ao máximo, ao pé da letra, senão a gente começa a ter os problemas que são chamados de jet lag social. Desligar as telas e evitar atividades estimulantes pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, não é hora de chegar em casa e jogar bola com o filho que você ficou sem ver o dia todo, nenhum dos dois vai conseguir dormir. A atividade física é algo importante a ser feita. Quem já está acostumado com a atividade física pode praticá-la em qualquer horário, e quem está iniciando a prática de atividade física deve evitar fazê-la pelo menos 3 horas antes de dormir. Não usar o quarto para estudar, trabalhar. Então, isso é outra coisa que a pandemia tem interferido bastante. Muitas vezes você tem 2 adultos e 2 crianças fazendo atividades em casa, atividades diferentes, que vão atrapalhar se eles estiverem no mesmo ambiente. Então, o que a gente recomenda é trocar os quartos. Então, as crianças vão para o quarto dos adultos, os adultos vão para o quarto das crianças, se isso precisar de ser feito, para que a gente não associe o local de dormir, o local de descanso, com o local em que a gente tem as situações de estresse, seja do estudo, seja do trabalho. Fazer alguma atividade relaxante antes de dormir, cada um vai encontrar o que vai funcionar melhor, pode ser um banho, uma leitura, rezar, meditar. O ritual de sono, a gente fala muito para as crianças, mas para os adultos também colabora bastante. Então, se você já tem aquele horário que você tem o seu jantar no horário, sempre no mesmo horário, você se prepara tomando seu banho, lendo seu livro, meditando, você vai informando para o seu cérebro dia após dia, quando você começa a primeira dessas atividades para se preparar para dormir, você vai diminuindo os estímulos cada vez mais. E a questão das telas no quarto, né? Então, esse foi um estudo realizado em crianças. Cada tela rouba 20 minutos de sono por dia. Então, se eu tenho o celular no quarto, 20 minutos menos. Se eu tenho o celular e um videogame, 40 minutos menos. Quem está na área de saúde muitas vezes precisa dormir com o seu celular ligado. Se você está de plantão, eu acho que vale a pena você combinar o telefone da enfermaria, o telefone de quem está de plantão, você deixar esse telefone programado e deixar as outras chamadas bloqueadas. Isso é uma coisa que é possível fazer, dependendo do sistema operacional. Você não precisa instalar nenhum programa, dependendo do sistema operacional, você pode instalar esse programa. O que ajuda isso você? Você não vai ficar recebendo tantas ligações, tantas notificações durante a noite. Outra coisa para fazer já, desligar no seu computador e no seu celular as notificações de e-mail. Você não precisa ficar sabendo no segundo que chegou um e-mail, que chegou alguma notificação nova das suas redes sociais. Isso atrapalha o nosso rendimento durante o dia e principalmente o nosso sono noturno. Aquela piscadinha do celular já é suficiente para a gente atrapalhar aí a produção da melatonina. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a gente que precisa algumas vezes dormir com esses celulares do lado, a não cair em tentação de ficar checando e-mails e redes sociais enquanto a gente está ali com aquela dificuldade de dormir no momento em que a gente acordou. Um outro estudo muito interessante comparou a leitura do mesmo livro no livro tradicional e no e-book, que não entrava na internet, e eles viram que as pessoas que liam no e-book dormiam menos do que as pessoas que liam no livro. Então, mesmo com redução de luminosidade, óculos, tudo isso acaba atrapalhando bastante a produção da melatonina, além de todo o estímulo que a gente recebe navegando aí pela internet. Mantendo essa rotina, tenho certeza que o sono de vocês vai melhorar não só agora, como também depois que isso passar, né? Então, lembrando as palavras do nosso querido George Harrison, todas as coisas passam, essa também há de passar. Obrigada pela atenção de vocês.